Bom dia, seja bem-vindo à nossa série sobre identificando temor a homens e codependência. Codependência é uma cilada. Temor a homens é uma cilada. Dando sequência a nossas devocionais, a nossa série de devocionais sobre como nós identificamos temor a homens, codependência, nós precisamos reconhecer, juntamente com Salomão no livro de Provérbios, de que é uma cilada. Então, bom dia para você que está entrando, bom dia, Sara, bom dia o pessoal que está chegando para a nossa devocional, 6:30 da manhã. Não sei se você já passou ou não o seu café, passe o seu café, tome o seu copo d'água, seu limão espremido, seu suco de laranja, seja qual for o seu costume, sua prática, e bom dia. Bom dia, Dona Marina. Bom dia, mamãe. Bom dia, Jucineli. Bom dia, pessoal que está entrando, Miriam. Seja bem-vindo a mais uma devocional sobre codependência, temor a homens, identificando temor a homens. Temor a homens nem sempre é simples de ser identificado em nossas vidas. Não é uma questão de se você luta com temor a homens ou não, mas como isso se expressa na sua vida, na sua caminhada com Cristo. Nós já temos visto no primeiro dia que aquilo que você teme é quem você obedece, ou quem você teme é quem você obedece. Ontem nós vimos inclusive o nosso coração propenso à busca de elogios, como Saul fez na sua busca por monumentos, em honra ao seu próprio nome. Assim nós andamos buscando significado na aprovação de pessoas. E hoje nós vamos ver o perigo do temor a homens. Como muitas vezes nós temos dificuldade de identificá-lo, tá bom? Então assim que o pessoal entrar, bom dia direto de Casa Nova, Vinícius. Bom dia, Luciana. Bom dia o pessoal que está entrando, Gabi. E vamos fazer uma oração, e aí nós mergulhamos no tema de hoje. Temor a homens, codependência é uma cilada. Nós vamos ver como alguns aspectos de como temor a homens seja uma cilada. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor nos mostre como que o temor a homens, ou codependência, se manifesta em nossos corações, nos arma uma cilada. Que sejamos sábios em desviar das iscas do temor a homens, do perigo do anzol do pecado, e assim darmos passos firmes, darmos passos retos, num caminho melhor, que é o temor do Senhor. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá. Bom dia a todos vocês que entraram. Bom dia, Brunão. Provérbios capítulo 29, versículo 25 diz o seguinte: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Bom, desde o início, e eu tenho colocado para vocês de que eu estou me baseando em grande parte neste pequeno livro de devocional sobre o assunto temor a homens, priorizando o Senhor, da editora Peregrino. Logo no início, no terceiro dia, inclusive refletindo sobre armadilha, cilada do temor a homens, o autor coloca uma frase um tanto quanto chocante, mas importante para o entendimento do conceito por trás. Os melhores pescadores são os melhores mentirosos. Chocante, né? Principalmente se você gosta da prática de pesca e talvez até se sinta aí parcialmente ofendido, né? Como assim os melhores pescadores são os melhores mentirosos? E o autor desenvolve justamente o seu raciocínio mostrando como que a pesca é uma atividade que consiste em mentir, enganar o peixe. Os melhores pescadores são aqueles que conseguem melhor enganar o peixe para que ele vá atrás de uma isca que por trás tem um anzol e assim seja não só fisgado, mas pescado. Essa aqui é a ideia. Então, se você é familiarizado com a atividade de pesca, se você é pouquíssimo familiarizado com a atividade de pesca como eu,
você sabe pelo menos o básico de que existe um anzol, um gancho, que vai tirar o peixe pela boca e esse gancho ele é escondido com uma isca. Essa isca precisa ser atraente para o peixe, precisa ser talvez parte de algo que se pareça com sua dieta, com a sua variedade dentro do seu cardápio, né, de alimentação, e assim que ele morde essa isca, que tem o anzol por trás, ele é fisgado, retirado da água e vira comida. Não é? Interessante de que esse autor ele é feliz na sua ilustração porque ele reflete justamente uma linguagem que a própria palavra de Deus coloca em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 13 em diante, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Bom, frequentemente nós somos tentados a mudar nossas decisões, nosso comportamento, nossas convicções e, por conseguinte, nosso caráter, porque nós reagimos em pânico. Pânico e medo de perder algo que queremos, pânico e medo de deixar de ganhar algo que queremos, aprovação de pessoas. Nós tememos então que as pessoas vão pensar sobre nós. E então tentamos morder uma isca chamada reconhecimento sem entender que por trás disso tem um anzol. Por isso que Provérbios coloca para nós de que o temor a homem, quem teme a homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. É esse o medo pecaminoso, o temor a homens de perder o reconhecimento e aprovação de pessoas, que muitas vezes nos leva a fazer coisas que normalmente nós não faríamos. Ou às vezes nos impede de fazer coisas que normalmente faríamos. Esse é o temor a homens, essa força que nos leva a andar fora do trilho. É o jovem que por vezes abre mão de sua santidade ou viola mandamentos dos seus pais, ordens claras dos seus pais, para ganhar a aprovação de um grupo específico, do qual ele busca aprovação. É a jovem pronta para abrir mão da sua pureza a fim de ganhar a aprovação e o afeto de um jovem que não quer nada a não ser o corpo dela. Quem teme a homens cai em armadilha. Ou nosso coração é seguro no Senhor, ou nosso coração é seguro em nossa identidade em Cristo Jesus, ou nós estamos à deriva do que o pecado vai nos oferecer quando supostamente achamos que ele vai entregar a aprovação que tanto queremos. Você consegue perceber como a dinâmica do temor a homens é perversa e arma para nós uma armadilha? Talvez você já estava ciente um pouco disso na dinâmica do seu coração, talvez não, seja novidade, por isso que era uma cilada, armadilha, mas eu ainda temo aquelas que ainda nós não conseguimos enxergar. Aquelas que estão fora do conjunto de exemplos aqui citados, aquelas que não ficam tão óbvias assim quando você começa a refletir sobre Provérbios 29 e 25, Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15, mas somos vulneráveis. Vulneráveis à cilada do temor a homens. Qual é a isca? Qual é o cardápio que você vai atrás? Por que é tão importante ter o reconhecimento ou palavras de elogio, né? Ou os muito bem da boca de pessoas? Essa é a isca que fica atiçando o seu coração. E você precisa enxergar o anzol que tem por trás disso. De que uma vez que você corre atrás disso, atrás dessa aprovação, desse reconhecimento, existe um anzol pronto para lhe fisgar e tirar para fora d'água. E você vai virar papinha do pecado. Bom, qual que é a alternativa do temor a homem?
Fascinante o livro de Provérbios, como muitas vezes ele contrasta dois conceitos, nos ajudando a entender e fazer uma distinção entre o certo e o errado. É aquilo que alguns chamam, principalmente, aquilo que alguns comentaristas chamam, né, de uma mentalidade antitética. Essa habilidade de discernir o certo do errado, de não ficar preso numa área cinzenta e confusa. E o contraste que Salomão coloca em Provérbios 29 e 25 é o seguinte: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Quem confia no Senhor está seguro. O contrário de viver à mercê do temor a homens é ter uma convicção, uma confiança profunda no Senhor. É o temor ao Senhor. Por isso que quem são aqueles que temem a Deus não temem mais nada. Você busca a sua confiança, a sua fonte de significado em pessoas, nos elogios delas. Você fica então vulnerável. Confie no Senhor, encontre em Cristo Jesus sua segurança e significado, e a aprovação de pessoas vai ser colocada no seu devido lugar. Como isso nos engana? Já disse em outros contextos, e repito aqui, caso você não tenha ouvido, de que o problema do engano é que ele engana. E você pode estar na busca de aprovação de pessoas, tentando entrar num grupo no qual você valoriza o reconhecimento, talvez buscar o muito bem de pessoas que não se importam com você, não morreram por você, só Cristo Jesus morreu por você. Apenas ouvir da boca dele, servo bom e fiel importa. Coloque seus olhos fixos em Cristo Jesus e liberte-se das cadeias do temor a homens, vivendo o temor do Senhor. Agora, a novidade, as boas novas para o nosso coração é que a palavra de Deus nos mostra como crescemos no temor ao Senhor. Como eu e você podemos crescer no temor ao Senhor. Vamos lá para Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2, versículo 5, ele diz o seguinte: então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. O versículo começa com uma conclusão, né? Ele pressupõe que haviam coisas antes, porque ele diz, então entenderás o temor do Senhor. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é de se esperar de que em algum momento Salomão vai desenvolver a ideia de como adquirimos o temor do Senhor. E o versículo 5 parece nos dar a pista. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O versículo 9 segue a sequência. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. São dois versículos que indicam para nós a conclusão de uma atitude que nos leva ao conhecimento do temor do Senhor, que nos leva ao conhecimento de Deus. E qual é essa atitude? Como que você vai dar passos para temer cada vez menos a homens, a buscar cada vez menos a aprovação de pessoas e confiar de forma segura no Senhor? Versículos 1 a 4 de Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 2, versículos 1 a 4 descrevem a atitude daqueles que vão crescer na confiança do Senhor, que vão progressivamente deixar de confiar no homem e buscar cada vez mais confiar no Senhor. Confiar no Senhor. É assim que crescemos no temor do Senhor, aceitando as palavras de Deus. Quando é a última vez que você definitivamente sentou debaixo da ministração da palavra com os ouvidos abertos para aquilo que o Senhor tem a dizer?
Ou será que você tem o hábito de criar um diálogo mental e resistir àquilo que o pregador ou seu pastor comunica? Ou quando pessoas se aproximam e exortam você biblicamente e você chega à conclusão de que não tem para onde correr, de fato a Bíblia é verdade, você está errado, você aceita as palavras de Deus. Você esconde os mandamentos do Senhor no seu coração, não no sentido de lá deixar e nunca mais voltar, mas de guardar como algo precioso, da onde você vai tirar o que você precisa no seu coração para expressar fruto do Espírito. Você é alguém, de acordo com Provérbios 2:2, atento à sabedoria. Você é sempre atento naquilo que é importante para você. Seja atento à sabedoria e incline o seu coração ao entendimento. Coração, à luz de Provérbios, é da onde flui toda a sua vida. Provérbios 4:23. É no seu coração onde você pensa, deseja e sente. Tudo isso deve estar inclinado para o Senhor. Seus pensamentos são inclinados para o Senhor. Seu desejo deseja as coisas do Senhor. Você sente aquilo que o Senhor aprova. Nossos sentimentos não são tão neutros assim ou isentos de nossa responsabilidade. Conduza o seu coração e incline-o para o Senhor. Você clama por inteligência, por entendimento, você alça sua voz. Na compreensão de que o que tem ao seu redor é perigo. Como alguém solto em alto mar, cercado de tubarão, gritando por socorro num barco para um barco próximo. É assim que você clama por entendimento. Você já entendeu que o seu coração está propenso a uma cilada. Se você entende o perigo disso, e talvez o Espírito Santo inclusive já esteja trazendo à tona situações e memórias onde você tomou decisões ruins por causa do temor a homens, perceba o perigo que você está e clame por inteligência. Você busca sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos você a procura? Como algo mais valioso do que a sua prosperidade financeira, mais valioso do que a mudança do status do seu relacionamento, mais valioso do que ter vários amigos, mais valioso que tudo isso é a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus. Se você é alguém marcado por essas características, então você vai entender o temor do Senhor. Temor do Senhor não se trata de um conceito apenas que assimilamos em um evento particular de nossa vida. Temor do Senhor é um caminho que seguimos, constantemente aprendendo a lidar com as armadilhas e ciladas do temor a homens e crescendo em segurança. Cuidado, codependência é uma cilada, não é uma doença, é uma cilada. Não é um traço de caráter, é uma cilada. Temor a homens não é uma característica da sua personalidade, é uma cilada. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Porque só Ele é digno de confiança, só Ele dá para nós significado, é nele que nós temos nossa identidade. Confie no Senhor. Mais uma vez, Provérbios capítulo 29, versículo 25 diz: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Apenas confie no Senhor. Quando mais uma vez você for tentado a ficar imaginando, pensando e gastando neurônio no que as pessoas pensam sobre você, pensaram sobre o que você disse numa reunião, pensaram o que você falou numa conversa trivial. Confie no Senhor. Se pecado, se insensatez, se o que você disse não deveria ter sido dito, bem-vindo a um grupo seleto de pecadores arrependidos. Arrependa-se dos seus pecados. Confie no Senhor. Descanse sua alma. Não procure significado na boa impressão que as pessoas vão ter sobre você. Porque invariavelmente você não vai satisfazer as pessoas. Nem Cristo agradou todas as pessoas. Mas confie no Senhor, lidando com os seus pecados pessoais e blindando o seu coração para que você faça aquilo que a palavra de Deus diz para você fazer e não faça aquilo que a palavra de Deus diz para você não fazer. Que não sejamos pessoas que no temor a homens façam coisas que normalmente nós não faríamos
e passam a fazer coisas e não façam coisas que deveríamos fazer. Deus abençoe o seu dia. Estamos numa jornada para aprender a lidar com o temor a homens, nos arrepender disso e crescer no temor do Senhor. Repito, não é se você luta com isso, mas como se manifesta. E eu espero que nessa jornada de 12 dias, você ganhe uma perspectiva clara e ampla de como isso se manifesta na sua vida. E depois, mais para frente, nós vamos ver como o Senhor vai lidar com isso. Aliás, Ele já está lidando com isso, amém? E nós vamos caminhando nessa jornada, né? Tá bom? Então vamos seguir. E eu mando para você, fica nos stories, no destaque Temor a Homens, as tarefas, e assim nós caminhamos, tá bom? Eu vi que teve uma pergunta, eu não consigo lidar com a pergunta nesse horário agora pela manhã, mas vamos fazer o seguinte, amanhã, sexta-feira, eu abro uma caixa de perguntas específicas sobre o tema e nós vamos respondendo na medida do possível, tá bom? Também não é uma promessa que eu vou conseguir responder todas as perguntas, mas eu vou fazer o possível dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que está ao meu alcance, para responder as perguntas colocadas ou, no mínimo, dar um direcionamento para que você continue crescendo no caminho do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque é o Senhor quem abre os olhos para vermos as iscas que o pecado coloca diante de nós. Ajude-nos a enxergar o anzol que o pecado tem de nos fisgar e nos destruir. E o temor a homens é uma isca tão apetitosa, tão atraente, mas que nossos corações estejam fixos em confiar no Senhor. E assim, andarmos por essa vida de maneira sábia e segura, porque a Tua palavra é um lugar de repouso seguro. Queremos entender o temor do Senhor, conceda-nos a graça de desesperadamente buscar a Tua palavra como o tesouro que ela é, de clamarmos por socorro entendendo o perigo onde estamos, de inclinar nossos corações para beber da Tua palavra e humildemente aceitá-la. Derrube, ó Deus, resistências em nosso coração daquilo que o Senhor vem a mostrar para nós. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Tenha um bom dia. Até amanhã, se Deus quiser.